poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Espero que você esteja bem sintonizado aí no seu podcast, nos seus dispositivos. Alô, você que nos acompanha pela rádio Daqui AM, aqui em Goiânia. Obrigado pela sua audiência. Entrando no ar, o programa Em Poucas Palavras. Eu sou o Natsa Matias, apresentando, trazendo os temas para nosso comentarista, pastor Augustus, trazer os seus comentários em torno de cada um deles. Pastor, como vai? Com a graça de Deus, Natsa, quero aqui cumprimentar os nossos queridos ouvintes, agradecer a audiência e dizer que a nossa oração constante é para que esse programa seja uma bênção na sua vida, dos seus familiares. Aproveite para difundir o programa, multiplicar, compartilhar, mostrar para outras pessoas, para que ele possa alcançar o maior número possível de pessoas. Nosso interesse é abençoar as pessoas. Você percebe que a gente não pede oferta, a gente não faz campanha, não pede doação, não é? O programa é patrocinado pela nossa igreja e tem como alvo difundir o Evangelho de Cristo, esclarecer e ajudar as pessoas a conhecer a verdade da Palavra de Deus. Isso é fundamental, essa é uma diferença, entre outras. Essa questão hoje em dia se usa muito a audiência e às vezes o êxito de programas para pedir dinheiro, né? Muitas vezes. E graças a Deus estamos aqui trazendo temas importantes para você, como o próximo que vamos trazer neste programa de hoje. Halloween, Dia das Bruxas, festas juninas, carnaval, agora tem baladas gospel, né? Quadrilha, não? Quadrilha, isso, tá? Festa junina. Isso. Você falou festa junina? Falei festa junina também, né? Puxa. Quadrilha, festa junina, não tem problema não. É porque a gente fala de quadrilha, já dá um susto, né? Porque tem umas quadrilhas assaltando aí o nosso país, infelizmente. Ó, o japonês da Federal chegando aí. Olha aí. Graças a Deus e nós podemos dormir tranquilos, né? Bem, são várias as práticas da sociedade e festas populares que acabam colocando alguns pais em situações difíceis, pais cristãos, né? Com seus filhos nas escolas. E alguns desses nossos ouvintes perguntam, olha, meu filho tem que fazer um trabalho de escola que envolve dançar quadrilha, tem que vestir uma fantasia no Dia das Bruxas, etc. E aí o que eu faço? Como saber se devo permitir ou não? Por outro lado também, pastor, há igrejas que trazem para dentro de seus templos tais festas populares e folclóricas sob a justificativa de contextualização, né? Então, esses dilemas fazem parte do tema do programa de hoje. Então, pastor, essas dúvidas, como diz, fazem parte de questões levantadas nos grupos do programa no WhatsApp, especialmente o grupo 2 de ouvintes, que debatem bastante, às vezes tem 1000 e tantas mensagens lá. Vai com calma aí, turma, não dou conta não, hein? Como é que a gente pode, então, dizer para a sociedade o que o crente pensa acerca desse tema à luz da Palavra de Deus e também aconselhar esses irmãos que estão com esses dilemas? Essa questão, ou essas questões que você colocou aí, Natsan, elas estão dentro daquilo que nós chamamos em ética de adiáfora, ou seja, aquela área que não tem forma. É isso que a palavra adiáfora significa no grego. Deixa eu explicar. A Bíblia proíbe determinadas coisas e ela manda outras. Mas existem coisas sobre as quais ela não se pronuncia. E que são consideradas não necessariamente neutras, mas que a utilização ou não dessas coisas depende de outros fatores. De outros princípios que estão lá. Que estão lá. Tá? Então, são coisas que estão dentro vamos dizer assim, da liberdade cristã. E o cristão, no uso da sua liberdade, ele deve levar em consideração alguns elementos. Como eu disse, essa área de adiáfora, que é a área onde a palavra de Deus não se pronuncia, é uma área extremamente delicada. E é curioso que os cristãos brigam mais por questões nessa área do que por questões que estão nas outras áreas. Porque o que está proibido, não é? Sim. O que está comandado, está comandado. É preto no branco, está claro. Mas tem uma área assim, mas tem uma área cinza, onde você não encontra nem mandamento a favor, nem mandamento contra, né? E como é que a gente resolve isso aí? Então, o princípio que opera aqui, são dois princípios, né, que operam nessa área da adiáfora, das coisas concernentes à liberdade cristã. O primeiro princípio é que no exercício da minha liberdade cristã, eu sou livre, por exemplo, para
tocar piano. A Bíblia nem proíbe e nem ordena tocar piano. Eu sou livre para tocar piano. Mas a minha liberdade, ela é controlada por duas coisas. Primeiro, o proveito que aquilo vai me trazer. Aquilo vai edificar? Aquilo vai edificar o meu próximo? Aquilo vai contribuir para o reino de Deus? Sim ou não? E o segundo é o princípio do amor ao próximo. Isso vai escandalizar o meu próximo? Isso vai servir de tropeço para o meu próximo? Existe alguma outra coisa envolvida que vai trazer algum tipo de dano espiritual, moral para o meu próximo? Então, ainda que eu sou livre para tocar piano, vamos supor, se eu for tocar piano às 11 horas da noite no meu apartamento, não é? Ainda mais aprender. Violino, tocar violino. Aprender a tocar então, violino. Tem regras. E deixa eu contar uma historinha aqui, Nathan, para ilustrar o que eu estou dizendo. Depois eu vou entrar aqui na questão bíblica e teológica. Eu, quando comecei minha vida como pregador do Evangelho, eu fui evangelizar uma cidade, eu fui morar numa cidade do interior de Pernambuco, lá no Nordeste, chamada Gamileira. E eu era um menino do Recife. Recife é uma cidade praieira, né? Uma cidade de praia, né? Onde as pessoas usarem bermuda, calção, é a coisa mais natural do mundo. Você ir para a padaria usando uma bermuda, um calção, uma sandália havaiana, uma sandália de dedo, tal. E eu cheguei lá na cidadezinha do interior, né? A população, a maior parte era de plantadores de cana. E já me instalei e comecei a pregar o Evangelho, aluguei um apartamento lá, a igreja alugou um apartamento e eu comecei a pregar o Evangelho e tudo, e ia de porta em porta, distribuindo panfletos, literatura, fazendo convites e tudo. E aí, no fim da tarde, né, cansado, tomei um banho, coloquei a minha bermuda e a sandália havaiana e fui para a padaria comprar meu pão. Pense no escândalo, né? Olha, aquele é o pastor de bermuda, né, pastor de sandália havaiana. E foi um escândalo aquilo ali. E eu optei, então, a partir daquele dia, quando eu soube, né, ir para a padaria com calça, né, e sapato, tá certo? Para não causar escândalo. Eu era livre para usar a bermuda? Claro que era. Não tem nada na Bíblia, não era escandalosa, não tinha falta de pudor, não tinha absolutamente nada, né? Mas estava servindo de tropeço na pregação do Evangelho. Então, eu parei de usar a bermuda naquele dia. Bem, Nathan, então, dentro dessa área das coisas neutras, né, em que o cristão tem liberdade para usá-las sim ou não, você encontra esse princípio do amor, da edificação, do progresso do Evangelho e assim por diante. Havia uma situação parecida com essa de comer balinha de Cosme e Damião, participar de quadrilha, ou ir para a festa junina, esse negócio de Halloween. Havia uma situação mais ou menos parecida na igreja de Corinto e que Paulo trata nos capítulos 8, 9 e 10 da sua primeira carta. O que estava acontecendo lá? Na cidade de Corinto havia um templo que era dedicado a uma divindade, a uma deusa, cuja religião envolvia a oferta de sacrifícios. O adorador daquela deusa ia até o templo, levava um animal, o sacerdote pagão matava aquele animal, era muito parecido com o que era feito no templo em Jerusalém. Sim. Matava aquele animal, ofertava e dedicava aquele animal à deusa, e a carne então seguia 3 destinos. A carne ficava uma parte com o sacerdote, que era o pagamento dele, e a outra parte ficava com o adorador, que podia fazer 2 coisas. Podia fazer uma churrascada ali no templo e convidar os amigos para comer aquele churrasco ali, ou levar para casa e fazer o churrasco em casa. E tinha ainda um 4º destino. De tanto ganhar carne, o sacerdote não sabia o que fazer com tanta carne no final do dia. Lembra que naquele tempo não tinha como... Não tinha como refrigerar carne, nem coisa nenhuma, né? Não tinha como preservar. Então o sacerdote levava aquela carne para o mercado público e entregava ao açougueiro para vender. Em outras palavras, Nathan, em poucas palavras, eu vou te dizer o seguinte: se alguém quisesse comer carne em Corinto, havia o grande risco de que ele estaria comendo carne que foi sacrificada ao ídolo. Se ele fosse no mercado comprar um filé, provavelmente aquele filé veio lá do templo, trazido pelo sacerdote.
Se um amigo pagão dele dissesse, vamos comer um churrasco lá em casa, provavelmente aquele amigo já tinha sacrificado aquela carne aos deuses. Se ele fosse ao templo participar de uma festividade, como a gente hoje convida os amigos, né? Vamos lá na minha igreja comer uma feijoada e tudo. Vai ter um churrasco para os homens. Vai ter um churrasco na minha igreja, para os homens da igreja. Provavelmente aquela carne havia sido sacrificada aos ídolos. Muita gente na igreja de Corinto, então, tomou a posição de não comer carne. Viraram vegetariano. Não vou comer carne não, porque se eu comer carne, a carne foi sacrificada ao ídolo, a carne está ligada a essa adoração e eu não quero me contaminar. Mas havia também um outro grupo que dizia, não, uma vez que saiu do templo pagão, carne é carne, não tem contaminação nenhuma. E a igreja estava dividida. Paulo, então, escreveu os capítulos 8, 9 e 10, onde ele trata desse assunto. E ele responde 3 perguntas. Primeiro, posso comer carne no mercado? Paulo diz, compra e não pergunta de onde vem. Fica quietinho. Fica quieto, porque de Deus é a terra e a sua plenitude. Foi Deus que fez a vaca, não é? Então, pode comer e não pergunta de onde vem. Imagine se a gente fosse perguntar qual é a religião do dono da padaria, qual é a religião do dono do açougue, não é? Compra e come sem perguntar nada. Se o amigo convidar você para comer carne lá no templo pagão, não vá. Que aí é idolatria, que aí se constitui culto a ídolos. Terceira pergunta, e se o amigo meu me convidar para comer um churrasco na casa dele, o meu amigo é idólatra, e provavelmente ele já sacrificou aquela carne ao seu Deus? A resposta de Paulo é, vá e coma. Mas se um irmão que você levou com você disser, isso aqui é carne sacrificada a ídolo, não coma por causa da consciência do seu irmão. Do seu irmão, para não ferir lá. Para não ferir a consciência. Então, é esse o princípio. É esse o princípio. Vamos aplicar agora. Festa junina. O que é que sua consciência diz? Se você está em paz com relação a isso, se você não vai adorar São João, se você não vai adorar os ídolos católicos, se é apenas uma participação cultural e sua consciência está tranquila, pode ficar à vontade. Se tiver gente que vai criticar você, que vai condenar você, que vai achar aquilo estranho, então, por amor a estas pessoas, se isso vai ser um tropeço para o Evangelho, abra mão disso aí. Se a sua escola vai fazer isso para o seu filho e você se sente incomodado com isso, conversa com a direção da escola. Procura chegar no acordo. Via de regra, eles atendem aos pedidos dos pais e compreendem que existe essa liberdade religiosa no Brasil. Não é? Mas você deve deixar essa questão do amor e do avanço do Evangelho controlar essa área da sua consciência, porque de fato, uma vez que não há adoração, que não há engajamento religioso, você não está praticando idolatria, então não existe em si pecado, porque senão Paulo não teria liberado você comer carne no mercado e comer carne na casa do seu amigo idólatra. Mas se existe o engajamento religioso no ato de comer ou participar, aí não deve fazer. Essa questão, como foi dita bem que são as áreas cinzas, né, que não estão bem claras, mas há coisas que estão bem definidas e o cristão basta ler a Bíblia para ele saber que não deve fazer determinadas coisas. Não tenha dúvida. Não é? Eu não vou participar, por exemplo, de uma parada gay. Exatamente. A Bíblia diz claramente que isso é contra aquilo que Deus criou, né, em relação ao casamento, ao homem, à mulher, relação do homem e da mulher. E outras coisas tantas que foi colocado. Eu gostei do programa aí e com certeza serviu de parâmetro para você pensar e ler mais a Bíblia também, obviamente. Muito obrigado pela sua audiência, querido ouvinte, e até o próximo programa, Natsa. Até lá. Bem-aventurado é o homem que não se mistura aos que zombam de Deus, que não se detém no caminho do mal e vive bem perto do Pai lá dos céus. Bem-aventurado é o homem que tem alegria na lei do Senhor, de dia e de noite a pensar com fervor, em ser obediente e buscar seu amor. Pois será como árvore plantada junto à margem de um rio semeada, e quando a estação chegar, o seu fruto há de dar. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Natsa Matias.
Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.